Combate ao crime organizado. Mega operação do GAECO paranaense cumpre mais de 500 ordens judiciais em Santa Catarina e em outros 3 estados. Combate ao tráfico de drogas. Catarinenses são presos no Paraná com mais de 2,5 toneladas de maconha. O microempreendedor individual em debate. Florianópolis recebe debate da Câmara dos Deputados sobre a atualização do teto do MEI e do Simples Nacional. Um ato a favor da vida. Hemocentros catarinenses buscam conscientizar a população num período considerado crítico para os estoques de sangue. Futebol. Criciúma e Avaí têm duelos na noite de hoje, no fechamento da 13ª rodada da Série B do Brasileiro. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa nesta segunda-feira com os detalhes da Operação Panóptico, deflagrada pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Paraná em 4 estados do país, Santa Catarina entre eles. Foram cumpridos nada menos do que 559 mandados judiciais. Os detalhes na reportagem. A operação foi deflagrada para monitorar o crime organizado que atua dentro de diferentes presídios do país. Dos 304 mandados de prisão expedidos, mais da metade foi contra pessoas que já estão presas e que teriam ligações com outros crimes já praticados. Outras 97 pessoas foram detidas. A Justiça também expediu 254 ordens de busca e apreensão. Os investigados têm ligação com facções que agem de forma nacional e internacional. Basicamente, a atuação tradicional do crime organizado, que é o tráfico de drogas. Então, apreendemos prensas, balanças, embalagens, a uma quantidade, o que eles não conseguiram desovar ali, jogar fora. A gente já tem imagens também deles tentando jogar pelo vaso sanitário, grandes quantidades de cocaína. Segundo o Ministério Público do Paraná, as investigações começaram no fim do ano passado. Os alvos da operação foram localizados aqui no Paraná e também nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. 2 pessoas morreram em confrontos com a polícia. A polícia apreendeu pequenas porções de drogas, armas, equipamentos e dinheiro. O objetivo, então, é classificar o comportamento deles na nova lei antifacção, cuja pena mínima por integrar uma facção criminosa é 12 anos. Mas pode, dependendo das circunstâncias, chegar até 40 anos. Então, o objetivo nosso agora é a aplicação dessa lei, que é muito mais rigorosa, justamente para manter fora de circulação esses indivíduos e inclusive evitar que haja a progressão indevida no cumprimento de suas penas daqueles que já estejam encarcerados. Um policial civil foi encontrado morto dentro de um carro no centro de Tubarão, no sul do estado. Eduardo Correa Fernandes, de 37 anos, estava no banco traseiro de um veículo estacionado na região central da cidade. Durante o atendimento, os socorristas localizaram comprimidos semelhantes a drogas sintéticas no interior do carro. A Polícia Científica e a Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos periciais. A causa da morte vai ser determinada por exames complementares. E uma casa de shows ficou destruída aqui na capital após ser atingida por um incêndio durante o Jogo do Brasil na Copa do Mundo neste fim de semana. Bombeiros levaram mais de 2 horas e meia para conseguir controlar as chamas. Torcedores acompanhavam o jogo da seleção brasileira quando o incêndio começou nesta casa de show no sábado por volta das 9 horas da noite. Rapidamente as chamas se alastraram e o local precisou ser evacuado. De acordo com informações de funcionários, o incêndio começou em uma fritadeira da cozinha localizada no mezanino da edificação, propagando-se rapidamente para o forro e a cobertura. Para atender a ocorrência, os bombeiros utilizaram 5 viaturas em uma operação que durou mais de 2 horas e meia. O proprietário do estabelecimento ficou ferido. Ele sofreu uma torção no tornozelo e foi conduzido ao hospital para avaliação médica. 2 catarinenses foram presos pela Polícia Rodoviária Federal em Guarapuava, no Paraná, com quase 2,5 toneladas de maconha. A apreensão ocorreu na tarde deste domingo na BR-277. Os policiais rodoviários federais abordaram um carro ocupado por um homem que se contradisse sobre a viagem. Pouco depois, os agentes fiscalizaram uma carreta que seguia pelo mesmo trecho. O motorista disse que transportava aço para a construção civil, mas depois admitiu que transportava 2,5 toneladas de maconha, carregadas em Foz do Iguaçu e que tinham Curitiba como destino. Depois, a polícia confirmou que o motorista do primeiro carro fazia serviço de
de batedor para a carreta. Os 2 motoristas catarinenses de Criciúma foram presos em flagrante e levados para a Polícia Civil de Guarapuava. Um acidente na Serra do Rio do Rastro mobilizou equipes de resgate e provocou a interdição temporária de um dos principais cartões postais de Santa Catarina. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 5 anos. A colisão aconteceu na manhã deste domingo na SC 390, na Serra do Rio do Rastro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um Ford Ka teria apresentado falha mecânica e atingido a traseira de um Pajero e, na sequência, colidido contra a mureta de proteção e um paredão de pedras. 4 ocupantes do Ford Ka ficaram feridos. Entre as vítimas estão uma criança de 5 anos e 3 adultos que sofreram traumatismo crânioencefálico e foram encaminhados para hospitais da região. O atendimento mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU e o helicóptero do Serviço Aeropolicial que auxiliou no resgate das vítimas. Durante a operação, o trânsito na Serra do Rio do Rastro ficou interrompido por cerca de 2 horas e depois foi liberado. A seguir no Band Cidade, o comentário de Cláudio Prisco Paraíso, e veja também: Florianópolis cedia debate sobre o projeto que amplia o teto do microempreendedor individual. Os detalhes na sequência, eu volto já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar dos bastidores da política. É hora do comentário de hoje de Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite, ótima semana para você. Boa noite, Rodrigo. As atenções políticas de Santa Catarina convergiram neste final de semana para a cidade de Jaraguá do Sul. É isso mesmo, vejam a panorâmica. Encontro com mais de 1.000 pessoas, prestigiado e representativo, sem a menor dúvida, mostrando a força empresarial e política de Antídio Lunelli. Aí está ele, confirmando sua candidatura ao Senado e automaticamente assumindo a condição de principal liderança estadual do MDB. E agora é com ele, numa parceria com João Rodrigues. Sim, Antídio com João dando um impulso ao seu projeto de candidatura ao governo, assim como na figura do próprio Esperidião Amin, o político mais longevo de Santa Catarina. E aí, a dobradinha ao Senado, dobradinha de fôlego, que pode surpreender nas eleições, já que formam também uma dobradinha essencialmente carismática. Pois muito bem, vamos para um outro tema. Veja aí, esse foi o último encontro de Romeu Zema e Flávio Bolsonaro, há uns 2 meses atrás, um pouco antes do ex-governador mineiro abrir a caixa de ferramenta e acionar a metralhadora giratória contra o senador carioca. Pois muito bem, aí o que ocorreu? Ocorreu que o Novo ficou preocupado com a situação. E tivemos um encontro de Zema com Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Novo, que é catarinense, Adriano Silva, ex-prefeito de Joinville, candidato a vice na chapa do liberal Jorginho Melo ao governo do estado, e também marcaram presença Deltan Dallagnol, aí na companhia do deputado federal Marcel Van Hatten, um do Paraná, outro do Rio Grande do Sul, e ambos candidatos ao Senado, favoritos nos 2 estados vizinhos, assim como também Adriano na chapa majoritária. O Novo está com o PL nesses 3 estados. E o que ocorre é que nesse final de semana Zema voltou a atacar o candidato liberal à presidência da República. E aí
Eduardo Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, está propondo o rompimento do PL com o Novo em todos os estados em que a aliança está engatilhada, inclusive, claro, aqui em Santa Catarina. E aí, Adriano Silva, que a partir de amanhã faz um roteiro em Araranguá, Criciúma e Braço do Norte, lá para o sul do estado, mas a executiva estadual vai fazer uma reunião aqui programando o encontro de todas as regiões catarinenses no próximo dia 4. E aproveitou em nota oficial para desconvidar Romeu Zema. Quer distância porque Zema está conspirando contra os interesses eleitorais do Novo Catarinense. É com você, meu caro Rodrigo. Obrigado, Prisco. Empreendedores, representantes de entidades e parlamentares se reuniram aqui na capital para discutir mudanças nas regras do microempreendedor individual e das micro e pequenas empresas. O projeto, em análise na Câmara dos Deputados, prevê uma atualização dos limites de faturamento e também a ampliação das oportunidades de crescimento para os pequenos negócios. O teto de faturamento do MEI está congelado desde 2018. Já as empresas enquadradas no Simples Nacional não têm reajuste desde 2016. Fazer justiça, né? Quando a gente fala a atualização do MEI, a gente também está falando da atualização do Simples, né, da micro e pequena empresa. E isso é um impeditivo do crescimento dessas atividades, né? O texto em discussão eleva o limite anual de faturamento do MEI de 81 mil para 130 mil reais e amplia de 1 para 2 o número de funcionários permitidos. A medida permite a expansão dos negócios sem que o empreendedor precise mudar de categoria antes da hora. Santa Catarina possui uma das economias mais empreendedoras do país e acompanha de perto a tramitação da proposta. A expectativa é que o aumento do limite abra espaço para o crescimento dos pequenos negócios e para a geração de novos empregos. Hoje, o empreendedor, ele para de trabalhar numa categoria e ele migra para o Simples ou ele faz outras formas, porque ele não consegue passar dos seus valores junto à sua receita atual. Então, para nós, aumentar o limite do MEI seria positivo ao empreendedor catarinense. 78% da economia catarinense é na micro e pequena empresa, no empreendedor individual. E a Facinski, que representa essa classe, está aqui para discutir, debater e mobilizar pela aprovação da atualização do Simples Nacional, bem como do MEI. O encontro em Florianópolis integra uma série de debates promovidos pela Câmara dos Deputados em diferentes regiões do país. Além de manter o tema em discussão, os seminários servem para ouvir entidades e representantes do setor produtivo antes da votação do projeto no Congresso Nacional. O frio intenso voltou a marcar presença na Serra Catarinense. Em Urupema, os termômetros chegaram a menos 3,6 graus nesta manhã e a geada cobriu campos, telhados e veículos. Em São Joaquim, carros amanheceram congelados e a paisagem ficou branca com a formação de gelo. A segunda-feira começou gelada na Serra Catarinense. A menor temperatura do estado foi registrada em Urupema, com menos 3,6 graus. A geada intensa transformou a paisagem da região, cobrindo a vegetação e até veículos com uma camada de gelo. A previsão indica mais frio nas próximas madrugadas, com possibilidade de novas formações de geada nas áreas mais altas da região. Segundo a Ipagre-Cirã, a combinação entre altitude elevada e relevo favorece o acúmulo de ar frio, o que ajuda a explicar as temperaturas negativas registradas com frequência na cidade. A seguir, o esporte com tudo sobre as séries B e C do Campeonato Brasileiro. E veja também, junho é vermelho na luta para aumentar a doação de sangue nos hemocentros. Os detalhes após o intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta com o Band Cidade, informações do portal TVBV Online aqui no nosso telão. Vamos a elas. Vítima de colisão violenta em Lages era empresária do setor moveleiro. Informação aqui também de polícia, morte em rope jump, envolvidos têm prisão preventiva decretada. Policial também aqui, ó, homem morre esfaqueado ao tentar separar briga entre mulheres em posto. Mais embaixo,
10 receitas com milho indispensáveis para a festa junina. Tem também esse simpósio reúne especialistas em saúde, cultura e práticas integrativas em Santa Catarina. E ainda mais outras informações aqui, ó, semana gelada com nova frente fria, temporais, terminou assim a semana que passou. E aqui também, claro, mais informações da Copa do Mundo que começou e os resultados e a classificação, tudo para você no portal TVBV Online. Acesse a partir do QR Code que está na sua tela e fique muito bem informado. Junho ganhou a cor vermelha na conscientização sobre a importância da doação de sangue. É uma verdadeira mobilização a favor da vida. Confira agora na reportagem do Gabriel Felipe. A cada 1.000 pessoas no Brasil, 14 doam sangue. A Priscila se juntou a esse exército da solidariedade. Nesta segunda-feira, ela fez a primeira doação. Acho que como eu gosto de uma vida saudável, acho que contribuir para as pessoas também terem uma vida saudável, acho que é um bom start, assim, acho que esse foi o ponto principal, assim, de saúde mesmo, assim. Nesse grupo, o Luan já é experiente. Há 8 anos ele doa sangue regularmente. É uma doação simples, né? Um processo que é rápido e que ajuda muitas pessoas, né? E que faz muito bem. Apesar de estar dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, a taxa de doação ainda é baixa no Brasil se comparada a outros países. Enquanto aqui são feitas cerca de 15 doações anuais a cada 1.000 habitantes, a Grécia e a Itália, por exemplo, realizam mais de 50 doações a cada 1.000 pessoas. Esse é justamente o mês em que é realizada a campanha Junho Vermelho, para conscientizar a população sobre a doação de sangue. O movimento não é realizado nesse mês por acaso. Esse período do meio do ano é justamente quando os estoques dos hemocentros costumam baixar devido ao frio e às férias. Inclusive, é o início do inverno, né? Um inverno mais rigoroso aqui na região sul. Então, a gente precisa muito que o doador venha ao hemocentro fazer a sua doação. E também os hospitais também, né? Com essas baixas de temperatura, realmente as pessoas ficam mais gripadas, a influenza está aí e precisam mais de sangue. Para doar, é preciso ficar atento a orientações importantes. A gente precisa de pessoas estejam bem para fazer o bem. Então, precisa estar saudável, né? Bem alimentada, bem hidratada e vir ao hemocentro. Tem algumas condições de medicação que a gente deixa disponibilizado no site do Hemosc. É bem importante as pessoas acessarem o site www.hemosc.org.br. Ali tem algumas informações e precisa vir ao hemocentro com documento oficial com foto. A Yasmin, que trabalha como técnica de enfermagem há cerca de 1 ano, sabe que essa doação é importante não só para quem recebe, mas também para quem doa. Não tem coisa melhor de tu saber que tu estás aqui fazendo um bem para uma pessoa. Tipo, só vim. Série B do Campeonato Brasileiro, os 2 representantes catarinenses entram em campo nesta noite no complemento da 13ª rodada. O Avaí tem compromisso diante do Londrina, no estádio VGD, em Londrina, no Paraná. Em crise na competição, já que não vence há 10 partidas, o time do técnico Cauã de Almeida está na zona do rebaixamento, com 10 pontos na 17ª posição. Para o jogo de hoje, o técnico não vai poder contar com o zagueiro Guilherme Aquino, que está no protocolo de concussão, e o atacante Wallace França, suspenso pelo 3º amarelo. Londrina e Avaí se enfrentam às 9 horas da noite. No mesmo horário, o Criciúma enfrenta o Ceará. O time catarinense é o 7º colocado com 20 pontos e precisa vencer para entrar no G6. Para o jogo, o técnico Eduardo Batista vai ter o retorno do goleiro Alisson, recuperado de lesão. Por outro lado, o zagueiro Luciano Castan, suspenso, é desfalque certo. Criciúma e Ceará se enfrentam hoje à noite no estádio Heriberto Wilson. Na Série C, o Brusque perdeu em casa e o Figueirense venceu de virada neste fim de semana. Acompanhe os gols. Na Arena Simon, Edson Miranda aproveitou a cobrança de escanteio aos 53 minutos do segundo tempo para fazer o gol da vitória do Santa Cruz diante do Brusque. Com o resultado, o time catarinense se manteve na vice-liderança com 18 pontos. O Brusque volta a campo pela Série C no próximo domingo para encarar o Floresta também na Arena Simon. No estádio Presidente Vargas, o Floresta saiu na frente do Figueirense com este gol de Afonso, na falha do goleiro Igor Gabriel. Ainda no primeiro tempo, Jean cobrou pênalti para os donos da casa e Igor Gabriel defendeu. Igor Bolt, com este gol, deixou tudo igual. No último minuto do jogo, Yuri mandou de bicicleta para fazer um golaço e virar o jogo para os visitantes. E ficou nisso. Em Fortaleza, Floresta 1, Figueirense 2.
O resultado fez o time catarinense subir para a 14ª posição com 14 pontos. O Figueirense volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Ituano no interior paulista. 3 partidas fecham hoje a 10ª rodada da Série C. Às 8 horas da noite, o Barra, 15º colocado, encara a Ferroviária na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Cobertura completa amanhã no Jogo Aberto SC. A gente vai agora para o Alto Vale do Itajaí para falar de uma fruta que tem Santa Catarina como destaque. E eu falo da banana. Em Ibirama, produtores apostam na bananicultura para incrementar até a merenda escolar e com sucesso. Confira comigo agora a reportagem. É na localidade de Ribeirão das Pedras, em uma área de 6 hectares, que o Sérgio cultiva 8.500 pés de banana. São 5.000 da variedade caturra, que é mais comum, 3.000 da branca e 500 pés de banana da terra, que é bem versátil na culinária. O bananal foi implantado em 2024. Como ele ainda estava atuando em uma empresa de Benedito Novo, teve apoio da família para iniciar o plantio. A intenção é vender para a merenda escolar. Na merenda escolar, o preço é muito bom, né? O preço é bem bom mesmo. E tem a gente vender banana verde, ela está em torno de R$1, R$2. Na merenda escolar é para vender a 5, 5,50, dá para ganhar no quilo, né? Como em toda a cultura agrícola, essa também tem seus desafios. E o Sérgio enfrentou um duplo prejuízo logo no início da cultura. No ano passado, no inverno, foi a geada que atrapalhou bastante a produção, danificou vários pés de banana. E aí, quando as plantas estavam se recuperando, a plantação foi atingida pelo granizo. Este ano, ele espera que as coisas sejam diferentes. A geada, se ela desse aí, a plantação tivesse ali com uns 3, 4, 5 anos, ela resiste mais, sabe? Mas como ela pegou bem no primeiro ano, ela não estava nem com um ano ainda de formação, né? Aí nós perdemos tudo, a primeira plantação nós perdemos tudo, a primeira produção. Se tudo der certo e o clima colaborar, o produtor estima colher umas 200 toneladas até o fim de abril. Levando-se em conta a demanda, a venda é garantida. Só no ano passado, a bananicultura movimentou 450 milhões de reais na economia do estado, com mais de 4.000 famílias envolvidas na produção. Muito bem, produção de banana, afinal de contas, Santa Catarina é destaque nacional, não só a região de Ibirama, mas também Corupá, lá no norte do estado, uma região também muito produtora de banana, os bananicultores, que vem tendo esse destaque cada vez maior aqui no estado de Santa Catarina, o que leva a produção a ter um destaque também em todo o país. Vamos agora com imagens ao vivo. Pode colocar, Florianópolis, na tela para a gente, ao vivo, as imagens neste momento da nossa ilha de Santa Catarina, a capital de todos os catarinenses, na tela para você. 14 graus é a temperatura. Em destaque você acompanha, claro, a imagem sempre muito bonita à sua esquerda no vídeo, que é da ponte Hercílio Luz. E lá no outro lado, lado direito, você vê então o movimento nas pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente, a exemplo da Hercílio Luz, Ponte Colombo Salles e Ponte Pedro Ivo Campos, tráfego bastante intenso para quem deixa a ilha de Santa Catarina via Ponte Colombo Salles em direção à BR-282, via Expressa Continental, área continental da capital e municípios vizinhos também, mas também é bem movimentada a entrada na ilha via Ponte Pedro Ivo Campos. Tempo bom neste momento, começo de noite com tempo firme, sem chuva na capital de Santa Catarina. E é isso, esse é o Band Cidade que fica por aqui. Nesta segunda-feira você confere todo o nosso conteúdo no portal TVBV Online. O QR Code está na sua tela, acesse com seu smartphone, vá ao portal e fique muito bem informado. Mais informações de Santa Catarina você confere amanhã no Jogo Aberto SC e no SC Acontece. Vem aí as notícias mais importantes do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.